muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal Capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre o polêmico O Amante de Lady Chatterley, do britânico D.H. Lawrence. E este, meus caros, é um romance polêmico mesmo, tá? Tem gente que ama o autor, mas também tem gente que detesta. Virginia Woolf, por exemplo, uma das minhas autoras favoritas da vida, tem uma mistura de admiração e crítica ao D.H. Lawrence, e ela reconhece a maneira impressionante que esse autor expressa o sentimento, assim, do pós-guerra, mas ela também critica muito a pretensão estilística do autor, o didatismo moral, enfim. E em certas partes, como até tem neste livro, né, algumas grosseirices, assim, realmente não tem como discordar da Virginia Woolf, não é mesmo? Eu acho que basicamente são essas mesmas as críticas que as pessoas fazem ao Amante de Lady Chatterley, mas uma coisa é fato, ainda é relevante conversar sobre este livro, né? Que coisa impressionante. Mas antes da gente começar, quero pedir pra você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e nos siga pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram e pelo Goodreads, porque lá eu posto sempre em tempo real as leituras que eu faço, né? O que acontece aqui pro canal, e eu acho que você vai estar bem servido lá também, certo? Então, sem mais delongas, bora falar sobre este livro. Bom, gente, o D.H. Lawrence escreveu este livro aqui menos de 10 anos, assim, após o fim da Grande Guerra, ou seja, da Primeira Guerra Mundial. E esse é um acontecimento que fica à sombra, né, no subtexto de todas as ações que os personagens, o enredo tem aqui nessa história. Citando mais uma vez Virginia Woolf, porque eu não consigo, quando eu lembro, né, sobre a Primeira Guerra Mundial, eu sinto que tem algo muito parecido nos livros dela, tanto o Mrs. Dalloway, quanto o Ao Farol, né? Tem esse pano de fundo, digamos assim, que não necessariamente são sobre histórias de guerra, mas como a guerra impactou os personagens, né? De uma maneira bem grosseira eu tô explicando isso, né? Enfim, o fato é que tanto na Virginia Woolf quanto aqui no D.H. Lawrence, a gente vê, né, as impressões digitais da guerra sobre todos, mesmo, né, aquelas pessoas que não tenham participado ativamente ali do campo de batalha, como é o caso, né, da Mrs. Dalloway, né, a Clarice, como é o caso também aqui da nossa protagonista, a Connie Chatterley. Ela não foi pra guerra, mas ela com certeza sentiu essa guerra e as consequências dela em sua vida. E eu acho legal traçar esse paralelo, né, entre Clarice Dalloway e Connie Chatterley, porque elas são protagonistas femininas muito diferentes num contexto próximo, digamos assim. Lady Chatterley foi um dos romances mais polêmicos do século XX, simplesmente porque o autor decidiu falar sobre o gozo feminino. Sim, exatamente isso. Não estou sendo poética. Esse livro ele foi escrito ali na década de 20, mas só foi publicado no seu país de origem, né, a Inglaterra, na década de 60. Veja só, né? Mais de 30 anos aí, e foi também, inclusive, após a morte do autor que ele foi publicado, de fato, na Inglaterra. Olha que loucura! Porque, né, esse livro ele foi considerado pornográfico. Mas eu achei as cenas de sexo aqui, né, retratadas no livro, algo bastante terno, assim. Não é tão vulgar quanto os nossos olhos modernos já vimos coisas por aí, não é mesmo? Mas o fato é que é tão polêmico que mesmo quando foi publicado, né, na década de 60, a editora foi processada. Tudo bem que ela venceu o processo, né, mas mesmo assim, veja. Bom, o resumo dessa história é o seguinte. A Connie, a nossa protagonista, ela é uma burguesa liberal. Ela tem algumas inclinações socialistas e a educação dela é bem diferenciada do que a gente vê em protagonistas dessa época. Isso já é bem interessante por si só. Ela viajou junto com a família, ela estudou artes, enfim. E ser burguesa é um ponto muito importante, né, nessa história, porque ela não é uma nobre, né? Ela vai se tornar uma nobre quando ela vai se casar com o seu marido. E isso diz muito sobre as decisões que ela vai tomar ao longo do livro. E várias coisas são interessantes na Connie, assim. Eu acho que de longe ela é minha personagem favorita nessa história. Então, nas primeiras páginas deste romance, a Connie, ela vai se casar, né, com o Chatterley, mas também é logo no começo que ela vai ver o Clifford, seu marido, né, embarcar para a Primeira Guerra Mundial. E quando ele volta, ele está
paralisado da cintura para baixo, o que vai mudar completamente a vida da Connie. Porque, de fato, ela é uma mulher que se casa por amor, outra coisa bem diferente, né, para a época. Então eles decidem sair de Londres, ir para a propriedade rural ali da família Shetterly, que fica no interior da Inglaterra. Só que o Clifford, ele muda completamente. Ele parece só ter interesse agora pela sua carreira literária, ele fica ali na administração da propriedade. E não só isso, é a Connie que vai cuidar de todas as questões do Clifford. É ela que vai ajudar a tomar banho, a fazer companhia. É ela que vai passear com ele com a cadeira de rodas no sol, no meio da lama, em terra, enfim. E ela se sente cada vez mais deprimida e ofuscada, assim, meio que mofando nessa propriedade. E são essas diferenças que vão tornar o casamento algo insustentável para ela, porque ela ainda é muito jovem. E não é só o fato do marido, né, o Clifford, estar paralítico, né? É também o fato de que ele mudou. A guerra mudou o marido dela. E esse é um dos pontos principais, eu acho, que da proposta aqui desse livro. Até porque a Connie sente que o Clifford não tem mais nada a ver com ela. E a partir de um certo momento, o Clifford vai olhar pra ela, né, a situação dela, e ver que ela ainda é jovem, e vai falar, e vai incentivá-la a ter uma amante. Sim, pra que o casal possa ter um herdeiro, porque ele não se interessa mais sexualmente pela Connie. Aparentemente, ele está impotente, tá? E isso é um ponto bem importante aqui neste livro, né, sobre impotência e virilidade. São os opostos aqui deste livro. Então é aí que a gente é apresentado para o Oliver Mellors, o nosso, né, amante. E embora ele seja o guarda-caça ali da propriedade da família, que é um certo tipo de empregado encarregado pela área externa da propriedade, ele é diferente do que a gente imagina. Ele não é um bruto sem educação, né? Ele aceita o cargo como uma fuga prévia de sua vida. Ele tinha um relacionamento que a mulher abandonou ele é meio ressentido com mulheres, ele tá ressentido com a guerra, porque ele teve uma doença que afastou ele da sua posição. Enfim, ele tá ressentido com o mundo. E diferente também do que a gente imagina por ser de uma classe mais baixa, o Mellors, ele conseguiu chegar em uma patente bem alta dentro do exército. E por causa de uma pneumonia, ele foi exonerado, digamos assim, né? Só que o Mellors, ele decide, todas as vezes que ele se encontra com o casal Shetterly, falar no dialeto ali dos populares. Ou seja, né, é uma linguagem mais simples ali do interior, né, um maneirismo de falar. Mas a Connie vai perceber que, diferente ali do que ele quer demonstrar, ele não é um cara sem educação quando ele quer aparentar ser. E o Oliver, ele não é exatamente bonito, né, nossa, que partidão, mas ele é viril, ou seja, né, o extremo oposto do seu marido. E a partir daí, né, de uns encontros, eles vão ter um caso extraconjugal. Só que neste livro aqui, o sexo, ele tem uma dimensão meio sagrada. E a defesa do autor é a seguinte, que apenas, né, essa troca de fluidos corporais, se é que você me entende, é que a Inglaterra seria curada, né, das atrocidades da guerra. Seria através do amor? Não sei se amor está envolvido aqui nesse livro, mas os fluidos com certeza. E a Connie, ela é uma personagem que ela é bem moderna e talvez mais moderna que muitas mulheres hoje em dia. Ela vai ter encontros com Mellors, onde ela vai descobrir a sua feminilidade, assim. Só que é uma relação que desde sempre é meio problemática. Porque eu sempre fiquei com a sensação de que o Mellors, ele tava ali como, nossa, como ele é um macho. Isso me incomoda um pouco, assim, na leitura. Me incomoda bastante, na realidade, durante a leitura, essa questão. A questão problemática que o autor quer abordar aqui no livro diz respeito a divisões de classe, né, social, porque a gente tá falando de nobres, né, burgueses e da população, né, pobre, do simples, porque ele é um trabalhador rural, braçal completamente, e ela é agora uma aristocrata, uma baronesa. Então também temos, além do oposto virilidade e impotência, a gente tem luta de classes, né, entre a aristocracia e o proletariado. Eu sou uma pessoa, né, como vocês sabem, de esquerda, né? Não é uma parte do livro que me deixou tão impactada assim, infelizmente. Eu achei um pouco artificial, assim, a maneira que ele trabalhou. Eu acho que ele não precisava deixar tão óbvio isso no livro, porque só da gente saber que ele é um guarda-caça, o marido dela, um nobre, eu acho que já arma
toda a questão do livro. Não precisa ser moralmente explicado como o D.H. Lawrence faz. Acho que vem daí a crítica da Virginia Woolf, né, sobre o didatismo moral. E no fim desse livro, né, não é grandes spoilers, eu acho que não vai influenciar na sua leitura, é que a Connie, ela vai querer o divórcio do Clifford, porque ela tá apaixonada pelo amante dela. E no fim da história aqui no livro, ela é diferente do que a gente viu no filme da Netflix recente, né? Inclusive lá a gente tem um final meio fechadinho. Aqui a coisa é um pouquinho mais complexa. Agora sobre as minhas impressões deste livro, né? Uma coisa é fato, o autor ele colocou um pouco da sua própria história aqui no livro dele. Acho que o Clifford pode até ser uma versão de si mesmo, né, na história, porque em algum momento ele também ficou impotente, ou tem algumas coisas na biografia dele que apontam isso. Outro ponto é que algumas coisas, principalmente questão de saúde, ele pincela no Mellors, por exemplo. A relação dele mesmo com a esposa também não era um relacionamento muito convencional. Por exemplo, a sua esposa, ela tinha outros amantes e o Lawrence, ele estava de acordo com isso, porque ele não conseguia prover. Quem somos nós para julgar, né, o casamento alheio? Mas veja, cara, esse é um escritor que escreveu essa sua obra há 100 anos. Se ele fizesse isso hoje, né, eu teria certeza que ele teria mais coisas para acrescentar sobre liberdade, relacionamentos abertos, não monogamia. Você gostando ou não, tendo sua preferência pessoal ou não, esse romance ele é bem interessante sobre a liberdade sexual. Mas em certo ponto, eu também achei que este livro ficou um pouco datado. Me parece que essa história se perde um pouco quando ele fica divagando muito sobre sexo, sabe? Nossa, me incomodou. Ele divaga sobre o relacionamento entre homens e mulheres de modo filosófico em uma parte desse livro, e essa parte da filosofia me cansou muito nesse livro. E aí representa, acho que nesse romance, metade do livro. Então, né? Eu acho que este é um livro que ele não pode ser desassociado do seu contexto histórico, né? Que é a Primeira Guerra Mundial. É também sobre o mal-estar, né? Da modernidade. Então é um livro que, pelo menos uma vez na vida, acho que você deveria ler, dar uma chance a este livro tão polêmico. E aos nossos olhos não é mais tão polêmico assim, mas na sua época, totalmente compreensível o furor aqui que aconteceu ao redor deste livro. Mas é isso, Brasil. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu conto com vocês nas cenas dos próximos capítulos. Se você gostou, deixa o seu like. E é isso. Tchau!